A morte de Mufasa em Rei Leão, o desaparecimento da perfeição da boneca estereotipada em Barbie, a perda de quase tudo em A Procura da Felicidade. O sentimento de perder algo está quase sempre em evidência em diversas obras da ficção e na arte como um todo. E a nossa reação ao fracasso e à perda, seja na ausência encontrada na morte, na perda da própria identidade ou a falta de esperança, mostra como nós, seres humanos, lidamos com as adversidades. Eu sou a Miviki. E eu sou o Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre perder. Pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema sério, um tema meio triste, mas a gente não vai ficar triste, né, Samuel? Não, eu vou tentar não chorar no programa de hoje. A gente vai falar sobre esse sentimento, né, da perda. E, Samuel, para esse programa não ficar muito triste, vamos falar da ficção, não da nossa vida real. Vamos analisar aqui algumas obras. Teve algum acontecimento, assim, algum filme, algum livro, alguma cena em que algo relacionado à perda, à morte de alguém, alguma perda, né, de alguma coisa, te marcou muito? Não, teve vários. Muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu acho que, assim, todo filme, toda história em si, ela... né, da ficção, ela começa, ou a premissa dela é algo que falta pro protagonista, que ele perdeu ou que ele nunca teve, né? E o conflito é o que movimenta, né? A adversidade é o que movimenta a história, e a gente gosta de assistir essa superação ou não, né? Mas fica interessante a gente assistir algo, ler algo de pessoas lidando com problemas, né? E eu me lembro, assim, quando a gente foi escrever esse episódio, eu lembrei muito do Shikamaru. Porque quando o Shikamaru é um personagem de Naruto, meu personagem favorito de Naruto, e ele é bastante inteligente, responsável, e ele parece que ele não tem muitos sentimentos, que ele é meio friozão. Só que quando o sensei dele morre, o Asuma, ele fica destruído, né? E... em outro momento, quando ele fracassa numa missão, a chefe da vila lá, a Tsunade, fala: a sua missão foi um fracasso. E assim, esse foi um momento muito importante pro personagem. Ele desaba em vários momentos, né? Chora pra caramba. E a superação dele a essas, né, a essas perdas, esses fracassos, essas derrotas, eu achei muito bonito. Serviu como inspiração para mim até. Uhum. E para você, Vicky, o que te marcou? Eu acho que eu vou falar aqui, como a gente já citou no começo do programa, sobre Rei Leão. Eu não conheço ninguém na história da minha vida que tenha dito que não gosta de Rei Leão. Acho que todo mundo gosta bastante de Rei Leão. E eu tenho essa memória, Samuel, da primeira vez que eu assisti Rei Leão, das primeiras vezes que eu assistia, porque ainda era uma época em que a gente tinha o filme na fita. Então, assim... E a fita do Rei Leão era verde, na maioria das vezes. A gente não tinha o streaming, então, assim, a gente tinha algumas fitas, então eu assistia muitas vezes o mesmo filme. E eu lembro que todas as vezes que eu assistia Rei Leão, eu chorava na parte do Mufasa, porque é muito pesado, né? É cruel que meu Deus, que a Disney fazia, porque, tipo, o Simba vai lá no corpo do pai dele morto, sabe? Uhum. Não é uma morte assim, morreu... E não vi. Sumiu, ou morreu e ele viu que o pai dele estava morto, enfim. É realmente muito doloroso, igual você falou. O Simba vai lá, fica chamando o pai dele, deita do lado do pai dele. É muito triste, é muito triste. E eu acho que todas as crianças, né, como aquele meme que nenhum sentimento é único, tudo é compartilhado, eu já vi na internet, assim, várias, assim, pais, mães que filmam os filhos assistindo a Rei Leão e nessa reação da morte do Mufasa, e daí todo mundo também chora, as crianças sempre choram. Então... é muito triste, e muita gente fala que o Rei Leão é tão popular justamente por conta desse fator, né? Dessa cena, desse fato da história. Porque a gente assiste como é criança, quando a gente está assistindo um filme, lendo uma história, a gente se coloca no lugar do personagem. Aí você pensa, nossa, e se eu perder o meu pai, né?
Ou, muitas vezes, algumas crianças se identificavam. Às vezes não com a morte, o pai delas não morreram, mas elas sentem falta do pai, seja por conta de trabalho, que o pai trabalha muito, não consegue ter tempo com o filho, né? Muitos casos de pais separados, então gera muita empatia pelo Simba, né? As criancinhas. Perfeito. Indo aqui então para uma breve definição, né? A gente tem então que o sentimento de perda, ele vai ser essa emoção profunda, muitas vezes também dolorosa, né? Relacionada à perda de algo que tem muito valor. Então a gente falou aqui, citou a questão da morte, né? De 2 personagens, mas a perda ela pode estar relacionada a diversas coisas, né? Tem a questão da perda da independência financeira, né? Perda de emprego, quantas pessoas não precisam lidar com isso, perda de autoestima. Citei também, por exemplo, o filme da Barbie no começo, a perda da perfeição. Então a gente pode perder coisas que são substanciais, né? Como pessoas, mas também tem essa questão de perdas, diversas perdas que são imateriais, né? E eu acho legal a gente ir listando, né, alguns tipos de perda, porque a gente fala de perda, mas pode ser aplicado em derrota, em fracasso. Então vamos lá, alguns tipos de perda, e aí a gente vai relembrando algumas coisas nesse caminho. A morte de um ente querido é a mais clássica, né? E a gente citou aqui alguns exemplos e tem vários, né? Nossa, metade de todas as histórias é de gente órfã, por exemplo. Perda da mãe e do pai e tal. A gente tem a perda de emprego, e aí a gente também citou no começo do programa que é A Procura da Felicidade. Nossa, esse filme e se encaixa em várias perdas, outras perdas também, né? Porque o cara, é uma história real, inclusive, né? O cara, ele tem um emprego, ele empreende ali, só que o ramo que ele atua vai a ladeira abaixo, ele perde tudo, perde a casa, perde a esposa, perde a esposa no sentido de que ela se separa dele, vai embora, ele se vê sozinho para cuidar do filho, enfim. São várias perdas que juntas, elas chegam assim na quase perda da dignidade humana, Exatamente. Né? Porque tudo que você tem ali que te mantém uma pessoa, né, que mantém a sua dignidade, a questão de ter uma casa, de ter a segurança, né, de um emprego, ele perde tudo. A esposa. Então, e aí tem a questão da perda de confiança, também confiança em si mesmo, confiança em outras pessoas. Quem nunca sofreu porque tinha um amigo e aí esse amigo pisou na bola contigo e você fala, mano, e agora? Como é que vai ser? Tipo, não vou mais poder contar com essa pessoa porque ela me traiu. Uhum. Ou tipo, às vezes ela não te traiu, não fez mal pra você, mas você precisou dela e ela não atendeu, né? Não te atendeu como te atendia antes, né? Faltou pra você. A gente fica machucado de verdade, né? Não, sim, é muito pesado também. E a perda de saúde mental, quando a gente perde o controle sobre os nossos pensamentos, cara. Isso aí parece que não, mas é uma das mais perigosas. Quando a gente perde o controle da nossa mente, do controle da reação às nossas emoções, isso é muito perigoso. A gente tem também a quebra de relacionamentos, e aí outro clássico da cultura pop e da nossa vida real, porque existe uma doença para isso, que é a síndrome do coração partido. A síndrome do coração partido. Cara, que é uma doença real, né? Uma patologia que a gente sente fisicamente o coração doendo por conta de términos, né? Com pessoas, a perda de relacionamentos. Desilusões amorosas. Qual é a sua desilusão amorosa favorita da cultura pop, Vicky? Nossa, agora você me pegou. Porque tem muita coisa, ô Samuel, mas assim, pra não ficar enrolando aqui, eu vou falar a primeira que veio na minha cabeça. Que tem uma série coreana que chama Pousando no Amor. Que eu acho que a série é muito popular. Todo mundo tem que assistir Pousando no Amor, é muito bom, essa história é muito boa. E tem um casal que não é o casal protagonista, é o casal secundário. E, gente, como eu sofri com o casal secundário. Eu sofri
Sofri muito. Então, nossa, gente. Não vou contar aqui pra não dar spoiler pra quem não assistiu, porque eu acho que tem que assistir. Mas é o sofrimento que eu vou levar pra sempre. Nossa, e quando a gente termina um relacionamento, parece que não existe perspectiva de uma vida feliz novamente. É difícil, né? É difícil. Enfim, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais decepções, tristeza e sangue, suor e lágrimas. De volta com o Pode Ser e terminando a nossa listinha, Vicky, de tipos de perda, a gente tem perda de condições motoras, e aí pode ser através de uma doença ou do envelhecimento, né? A gente tem um episódio muito legal aqui no Pode Ser, que é a envelhecência, né? A galera que tá ali não é idoso, mas também não é um adulto ou jovem, né? Que tem que lidar com essas questões. Você já não consegue correr igual você corria antes, ou se aventurar como se aventurava antes, né? E eu vi isso muito no meu avô, porque ele gostava muito de fazer artesanato e ir na feira. Aí ele foi envelhecendo, ele não conseguia mais andar na feira inteira, ele não conseguia ficar mais muito tempo sentado fazendo o artesanato que ele queria, então ele teve que aprender a lidar com isso, aí diminuindo as coisas que ele poderia fazer para se manter feliz. Aí o velhinho era incrível, ele encontrou e graças a Deus teve uma vida muito feliz. Ah, que bom saber, Samu, fico feliz em saber. E o Stephen Hawking também, que a gente falou aqui, que foi através de uma doença, não foi através da velhice, né? Ele teve né, uma doença, e ele falou que uma maneira dele se manter motivado e feliz foi ele focar naquilo que ele conseguia controlar, que era a mente dele. O corpo dele ficou limitado, mas a mente dele não. Então ele continuou com a mente muito ativa, ele continuou estudando, fazendo os cálculos pra caramba e tal, e teve uma vida boa, morreu bem velho, com 70 e poucos anos. Para uma pessoa que tem essa doença que é super agressiva, ele viveu bastante. É um exemplo, né? E aí a gente tem a última, que é a derrota, né? Isso se aplica muito a questões do esporte. Lidar com a derrota é muito difícil, porque mexe com o nosso ego, mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa autoconfiança. Os atletas, eles treinam muito, não importa se é o melhor time do futebol brasileiro, que é o Corinthians, ou se é algum time da Bezinha. Todos treinam muito, 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 o dia inteiro, eles respiram esporte. E aí quando você é derrotado por outro time, por outro atleta, lidar com essa frustração é muito difícil, porque é como se todo o seu esforço tivesse sido em vão, né, nesse primeiro momento. É o que vem, né, pra gente nesse primeiro momento. E aí, superar essa questão, né, vai dizer muito a longevidade desse time, desse atleta no esporte. Porque, galera, assim como no esporte, a nossa vida também é isso, é feita de derrotas. Sim, é que as pessoas, né, os atletas, eles literalmente, o emprego deles, né, é isso, né, competir. Então, às vezes, né, dia sim, dia não, eles vão estar ali, ou todos os dias eles vão estar perdendo ou ganhando, na maioria das vezes perdendo. Mas a gente também, a vida sempre coloca a gente nessa posição de competir, né, seja no vestibular, seja numa entrevista de emprego, a gente está sempre ali também tentando e perdendo. Lidar com o fracasso é uma das maiores habilidades que um ser humano pode ter. Porque o Michael Jordan, que é um atleta muito incrível de basquete, ele falou, todo mundo fala que eu sou um dos maiores atletas, que eu tive maior pontuação por muito tempo e não sei o que, 6 vezes campeão da NBA. Aí ele vira assim, 9.000 pontos. Aí o repórter falou, o que é isso dele? 9.000 pontos foram as bolas que eu perdi. Ele contabilizava as vezes que ele errava.
né? E ele teve que lidar com isso. E ele realmente foi um dos maiores atletas da história do basquete, se não o maior de todos os tempos, né? E saber lidar com a derrota, com a perda. Na história do Michael Jordan, ele também perdeu o pai enquanto ele era atleta, né? Então, assim, saber lidar com o fracasso é muito importante. Exato. E falando sobre isso, né, todas essas condições de perda, de perca, né, da existência humana, a gente tem questões que são psicológicas e que podem até mesmo afetar o nosso físico, né? Porque realmente o luto ele pode ser muito forte, o luto por diversas diferentes razões. E daí a gente vai ter aqui alguns sintomas, né? Tem a questão da tristeza e do choro. Tem também a raiva, então as pessoas elas podem demonstrar a tristeza de formas, a perca de formas diferentes. Existem algumas pessoas que vão se sentir mais tristes, né, mais melancólicos. Existe também essa questão da raiva, da agressividade. Existe também a culpa, que eu acho que também é bem presente e também é bem pesado, né? Então, assim, você perder alguém ou perder alguma coisa, né? Perder uma oportunidade e se sentir culpado, sentir que foi sua culpa aquilo não ter dado certo. Quando você perde alguém, tem muito aquela questão, né? Por que eu não passei mais tempo com essa pessoa? Uhum. Ou você não passa numa entrevista de emprego. Nossa, por que eu não estudei, não fiz mais um curso? Uhum. Né? Enfim. Muitas coisas. A gente também tem a questão da ansiedade, que também está ali junto com a questão dos ataques, né? A síndrome do pânico, que também é bem forte. Problemas de sono, insônia, quantas vezes, né? O luto, o desemprego, tudo isso não tira o sono de muitas pessoas, né, Samuel? Inclusive, é um jargão, né? Quando a gente fala que alguma coisa está difícil na nossa vida, a gente fala, nossa, isso está tirando meu sono. Verdade, verdade. Bem observado. Tem também a perda de apetite, né? A mudança de apetite, na verdade, ou você comer mais, ou você não sentir fome. Exato. Dificuldade de concentração também. Nossa, e a dificuldade de concentração afeta em diversas outras áreas da vida. É uma bola de neve, né? Uhum. Você não consegue se concentrar, você não trabalha bem. Aí, você não trabalha bem, você fica preocupado em perder o emprego. Aí, se você perder o emprego, você vai ter que lidar com outro tipo de perda. Então, é uma bola de neve. Uma bola de neve muito ruim. E, por fim, a gente tem, então, a questão de sintomas físicos mesmo, que pode ter dor de cabeça, fadiga, dores musculares e até problemas estomacais. Caramba. Olha só para você ver como que lidar bem com as derrotas, os fracassos, as perdas é importante, porque a gente é inevitável, a gente vai passar. Se não tiver todos esses sintomas, a gente vai ter alguns desses sintomas. E é inevitável, galera, é inevitável. Pode ser o cara mais resiliente do planeta Terra. Ele não vai ser imóvel às perdas da vida, né? Inclusive a Monja Coen, que é muito famosa aí na internet, né? Ela fala bastante sobre isso, né? Que o pessoal usa o estereótipo do monge budista para uma pessoa que não tem sentimentos. Aí a gente pensa, né? Não, o cara, ele não tem sentimentos, nada abala ele. E ela fala que não é necessariamente isso, porque sentimentos, eles não são controláveis. A tristeza, a gente não consegue se privar da tristeza, de se sentir decepcionado ou de outros sentimentos ruins. O que a gente consegue controlar, e aí vai de muito exercício mental, é a nossa reação a esses sentimentos. Esses sentimentos, eles vão nos atacar. Então, quando a gente perder, quando a gente fracassar, a gente vai ter esses sintomas, alguns ou todos, né? E a gente precisa entender, aprender a lidar, né? Sei lá, qualquer coisa. A gente pode ter vontade, um impulso de começar a comer um monte de coisa, porque foi a maneira que o nosso corpo ele tá agitado, o nosso subconsciente, de lidar com aquilo. Mas a gente pode escolher ou não reagir a esse impulso, né? Tô sem fome, mas é hora do almoço, então vou comer. Ou tipo, quero comer um açaí, mas você já comeu um açaí hoje, porque vai comer 2, vai te prejudicar e tal. Então,
a nossa reação a esses sentimentos que, inevitavelmente, a gente vai sentir é a maneira com que a gente vai conseguir sair e superar esses sentimentos. Uhum. E aí eu acho muito legal, Vicky, a gente falar sobre as 5 fases do luto. Certo. Porque luto pode ser aplicado ao perder uma pessoa, né, a morte de um ente querido, de um amigo, de um parente, mas também muitas vezes a quebra de um relacionamento, a uma amizade que vai embora para outra cidade, ou perda de confiança, enfim. Eu acho muito interessante, né? Isso é um estudo de uma psicóloga, né, que ela escreveu um livro. E tem 5 fases para a gente superar aí no luto, né? Aliás, 5 etapas até a superação. Que é, primeiro, a negação. Primeiro, a gente não quer reconhecer que isso está acontecendo, que a gente está bem, que não estamos abalados, que foi algo que não nos abalou totalmente. Depois vem a raiva. A gente fica com raiva disso ter acontecido, da gente ter permitido isso acontecer, ou a gente fica com raiva do acontecimento. Depois tem a negociação. Você fica procurando maneiras de trocar essa dor por outra coisa, né? Então, essa fase de negociação é a fase que as pessoas têm de tentar reverter também. Então, muitas vezes acontece no relacionamento. Você terminou um relacionamento de muito tempo, você procura, nessa fase, quando você passou pela negação, pela raiva, muita gente vai querer voltar com isso, né? Porque ainda não superou totalmente. Depois tem a depressão, e aí é uma fase triste, mas está quase acabando, que a pessoa ela vai ficar triste por tudo que aconteceu, não deu para negociar, ela já explodiu na raiva, ela já tentou fingir que aquele sentimento não existia, e mesmo assim não foi embora esse luto, ele ainda está com ela. E aí a pessoa vê, nunca vai acabar isso, né? Eu já tentei de tudo e esse sentimento ruim não vai embora. Mas se ela passa por isso, se ela consegue aceitar isso, aí vem a parte da aceitação. E aí acontece a superação, né? Só depois de ter sentido tudo isso, você ter tentado negar, ter tentado explodir com raiva, ter tentado negociar, ou cair em prantos que era impossível de passar por isso, né? É só depois que a gente consegue superar totalmente. Tem razão, Samuel. E a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. E Samuel, a gente falou então sobre perder, falou sobre o luto, sobre como tudo isso é difícil pra gente, mas eu acho que a gente também, é legal a gente trazer que algumas culturas têm essa questão da perda de um jeito diferente. Se a gente for citar então, por exemplo, o México, com o Dia, né, de los Muertos, o Dia dos Mortos, eu acho que são dias que pra gente é bem legal, porque, por exemplo, quando a gente perde alguém aqui no Brasil, né, e de forma geral, quando a gente lembra do luto, é sempre uma coisa muito triste. Só que o México, por exemplo, né, existem outras culturas que celebram esse dia, né, então que vem toda essa questão de um jeito mais positivo. Então seriam dias em que até esses entes, né, queridos que já foram embora, eles voltariam, né, em espírito e estariam ali junto com a família, né, celebrando mesmo. Então eles enfeitam, né, as casas, as ruas, tem toda a questão das flores, né, das caveiras também mexicanas. Então eu acho que é legal essa reflexão de quando a gente perde algo, às vezes a gente ganha algo também. Então, tem essa questão de todo o aprendizado que a gente tem com as pessoas que já foram. A gente sabe que a morte é intrínseca, mas essa questão desse ciclo mesmo da vida e olhar para isso de uma forma positiva, então, da saudade sim, mas de tudo aquilo que você ganhou e dos momentos bons, eu acho muito bonito. E só para fechar, Samuel, antes de você falar, o Dia dos Mortos é uma tradição emblemática da cultura mexicana, que inclusive já foi até
tombado, eu posso dizer assim. A Unesco declarou Patrimônio Cultural e Material da Humanidade o Dia dos Mortos. Muito bom. E eu acho que o Viva, né, o Viva a Vida é uma Festa, mostra muito isso, essa cultura deles. Que a grande mensagem é, mesmo que as pessoas tenham morrido, a lembrança dessas pessoas faz com que elas continuem eternas. Né? Perfeito. E, Samuel, essa questão da perda, ela é tão importante que a gente tem até lei para isso, né? Aqui em São José a gente tem um projeto de lei que está em tramitação ainda na Câmara sobre a criação de uma semana de conscientização ao luto parental, né? Que é a perda de um ente querido, né? Lidar com a morte de um parente. E eu acho muito importante o poder público olhar para essas questões, porque muitas vezes o luto, a perda, o fracasso, ele desencadeia outros problemas sociais. Muita gente lida com a morte repentina de um ente querido com outros problemas, por exemplo, com alcoolismo, uso de drogas, enfim, e isso impacta outros problemas, né, causa outros problemas sociais. Né? Inclusive tem algumas escolas, aí de uma maneira mais abrangente, que investem, né, e já estão investindo bastante nessa questão da saúde emocional das crianças. Não só ensinar português, matemática, mas ensinar também as crianças a serem cidadãos resilientes, né? A lidar não só com a perda, com a derrota, com o fracasso, mas com as adversidades da vida. Né? Porque eu acho que a saúde emocional de uma população diz muito sobre a qualidade de vida do país, da cidade como um todo. Perfeito, Samuel. Acho que a chave realmente é isso, é a questão da saúde mental, da saúde emocional, porque a morte, as perdas, né, o fracasso, ele vai estar sempre presente na nossa vida de alguma maneira, né? Mas é a questão da gente saber lidar com isso. Então, leis que ajudem nesses momentos, a oferta também de profissionais da saúde, né, nas cidades para poder atender e ajudar essas pessoas, né, profissionais também da saúde mental, psicólogos e tudo mais, são muito importantes. E só para fechar, eu citei também o filme da Barbie no começo, tem a questão da perca da perfeição, né? Esse filme mostra muito isso, a questão da Barbie estereotipada, perdendo toda a perfeição dela, mas quando ela perde a perfeição, ela ganha a humanidade. E com a humanidade ela ganha diversas outras coisas que são muito boas e bonitas também. Então é isso, né? A gente também, não uma positividade tóxica. Vai ter momentos em que vai ser triste, vai ser difícil, e que a gente precisa sentir essa tristeza e se deixar, né? Se permitir. Mas também com a gente não percas... pode se apegar, né? Exatamente. Essa tristeza. E com a perca de algumas coisas, outras portas se abrem pra gente ganhar novas coisas, né? E só pra gente finalizar, galera, você não precisa passar por isso sozinho. Pela perda sozinho, pelo fracasso sozinho, pela derrota sozinho. Se você passar por essa situação e tiver difícil de superar, procure ajuda. Seja um amigo, seja um parente, ou até mesmo um profissional de saúde, né? Procurar terapia e tal. Porque a gente não precisa passar por isso sozinho, a gente não deve passar por isso sozinho. Inclusive, a orientação máxima é essa: procure seus amigos, procure pessoas de confiança, procure profissionais de saúde para superar tudo isso e continue em frente. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje e a gente se vê na próxima semana. Não perde, hein? Tchau, tchau.